Então vamos lá. Vou tentar aqui. Aí, agora acho que foi, professor. Beleza, aqui tá escuro pra mim o meu agora, mas eu não preciso me enxergar, não. Se me enxergando, tá tudo ótimo. Mas sério, tá escuro. Agora tá escuro pra mim aqui. Putz, pode ser Não, assim, como o tranquilo, professor mas eu quer. tô. Não, eu tô te vendo, é o que interessa, ó. Então tá bom. Professor, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por aceitar esse convite. O professor muito gentilmente aceitou prontamente esse bate-papo e para mim é um motivo de muita alegria e muita felicidade. Estou falando com grandes nomes do nosso futsal e poder estar trocando, batendo esse papo com vocês, pô, é como se diz, né? É sonho de criança. Então, agradeço o professor poder estar aqui e me sinto feliz e honrado, viu? Pelo professor poder estar batendo esse papo conosco. Eu que agradeço, porque, na verdade, vocês é que estão deixando o futsal vivo, né, nesse momento. Então, vocês estão fazendo um grande trabalho para nós mesmos, porque hoje em dia a gente está vendo poucos movimentos em relação ao que será a nossa modalidade, né? E vocês, de uma certa forma, vocês vêm mantendo ela viva, né? Mantendo ela viva. Porque hoje não temos a condição de saber se a nossa profissão existe ainda, o que será para frente, e você vê pouco movimento, pelo menos de ideias ou discussões. Não é organizar campeonato. Organizar campeonato é como eu sempre Sim. falo, né? O primeiro semestre na educação física a gente já aprende com umas 49 equipes, mais ou menos, né? Com 20 é muito mais fácil, né? Então, assim, falta essa discussão, falta essa discussão. Perfeito. Professor, eu sempre inicio o bate-papo sempre pedindo para o convidado poder contar um pouquinho, né, da história dele. O professor tem uma história muito rica no futsal, então poder explicar um pouquinho, mesmo que sucintamente, como iniciou no futsal, um pouquinho da sua trajetória, e para a galera poder te conhecer um pouquinho mais a fundo quem é o Paulinho Cardoso. Bom, eu, na verdade, na minha região aqui em Santa Catarina, Paraná, tem muito campo de soja. Para você entender como eu só via bola na minha frente, naqueles campos de soja eu imaginava uma bola lá e eu jogando bola lá. Então, na minha cabeça, sempre eu era compulsivamente bola, bola. E aí, eu comecei jogando na Sadinha, em 82, foi meu primeiro campeonato, embora muitos não acreditem que estão entrando aí. Meu primeiro campeonato foi em 82, parei de jogar em 91, também foi segunda cirurgia de cruzado, de reconstrução de cruzado. A primeira cirurgia foi com 18 anos, então naquela época era 1 ano e 4 meses para voltar, né? E aí comprei uma loja, aí vi que não era isso que eu respirava, aí fui para educação física, aí me deram oportunidade aqui numa equipe da cidade, da Copasse, para Citadino, daí eu fui para, mais um amigo me colocou em Peritiba, Esporte Clube, também foi um aprendizado incrível, daí eu fui para Agroouro, Capinzal, que lá eu acho que foi mesmo o grande atravessar, né? E aí Criciúma, que foi um aprendizado incrível, de Criciúma eu fui para o Rio Grande do Sul. Aí foi Resergue, UX 2 vezes, UPF, Seberi, Ubra, aí o Moarama, aí Crona, aí foi Minas, assim, pela segunda vez, né? E aí foi Agroouro, que foi uma passagem relâmpago, se pode dizer que nem relâmpago foi menos que isso. E aí eu tô aqui agora. Pô, perfeito. Tem várias pessoas aqui na nossa live, o professor Zilko lá da Bélgica, o professor Francis na Suécia, o professor Felipe Borba, que falou que você salvou ele no Campeonato Mineiro em 2014. Tem Não várias entendi, galera aqui. não entendi por quê, mas Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, gostaria de a gente começar um bate-papo assim. Quais qualidades o professor enxerga que um treinador ele precisa ter, além do conhecimento lógico, técnico, tático? Porque muitas vezes, principalmente nós, jovens treinadores, a gente se preocupa tanto com o jogo que a gente esquece que só saber do jogo, nada sabe do jogo ele, né? Então a gente tem que ter vários conhecimentos e várias outras coisas além do jogo para poder implementar um bom trabalho. Como que o professor enxerga isso? Como que o professor vê essa, como se diz, né, essa ânsia por às vezes querer estudar o jogo, esquecendo de alguns outros fatores que são primordiais na sua visão? primeiro você já respondeu a pergunta, tá claro. Segundo que faz parte dessa compulsão do esporte, de quem é apaixonado, de sempre tentar
lutar pelas coisas que acredita, né? A primeira coisa é você escrever sua própria letra. Ao mesmo tempo, tem que ter muita atenção ao que você está falando aí. Eu sempre dei muita atenção à construção do jogo. Mas quando você chega como o grande mestre Vander, que entrou aí, que é um grande profissional, para mim, um dos melhores jogadores que o mundo já viu jogar, e como treinador também, os seus números já falam. Quando você chega numa equipe com maior, assim, que você tem muitos atletas de muita qualidade, aí a parte do desenvolvimento de quadra, a parte do desenvolvimento, o Vander vai me fazer chorar aqui, a parte do desenvolvimento de quadra é só um aspecto do desenvolvimento do treinador. É claro que se ele tiver isso, a partir do momento que as coisas acontecem, ou venham a acontecer, é claro que o reconhecimento dele vai ser muito maior de qualquer outro que conseguir, que não tiver uma certa plasticidade no jogo desenvolvido, ou que tenha a sua própria marca no jogo desenvolvido. Sim, mas eu acho que você está correto no que você falou. O jogo é uma parte só. Se você tiver mais, se você tiver essa parte, pô, ótimo. Ótimo, é uma situação que faz diferença. Mas quando você vai subindo de degrau, outras partes vêm se acoplando e você tem que ser expert nessas partes, sim. Por isso que eu citei o Vander, e o Vander conseguiu 2 campeonatos, acho que uma final também, e não é qualquer um que consegue manter uma trajetória consistente na sua vida. É só a pessoa que tem a capacidade de saber ter o equilíbrio necessário. Eu, muitas vezes eu acho que eu botei algumas coisas em xeque ou em jogo, não por estar desenvolvendo a situação que não seria efetiva ou produtiva, mas por daqui a pouco não ter dado um passo atrás, daqui a pouco não, ali na frente a gente continua, a gente aumenta de novo essa complexidade, a gente vai por esse jogo, essa análise individual, essa análise interpessoal, que é o que eu mais brigo, que é a situação do contexto. Pô, bacana demais. E até aproveitando, professor, essa sua fala, quais pontos, assim, que o professor passou a observar mais? E quando você se tornou treinador, eu acredito que você tinha uma visão do jogo e com o passar do tempo, esse processo ele foi cada vez mais se refinando, né? Para o professor poder chegar no nível que chegou. E como é que o professor vê essa evolução? Qual parte, assim, seria como se diz, né, um norte para a gente aprender a observar as coisas que realmente valem a pena, seja nos treinamentos ou seja no jogo? Bom, tem 2 pessoas que fazem parte dessa evolução, que é o Zico e o Kelson, né, que viveram comigo, e o Kelson acabou pegando 2 partes ou 3 partes do desenvolvimento. Então, ou seja, eles me fizeram também, na passagem que tiveram comigo, da evolução. Lá atrás, por exemplo, quando eu assisti um jogo, inclusive o Rosinha, que está entrando aí agora também, eu tive um orgulho de ter trabalhado com ele, ter convivido com ele. Falei essa semana para o Tostão também. Mas vamos lá. Lá atrás, quando eu cheguei, que eu fui mal interpretado no Rio Grande do Sul, que chegaram a falar que eu queria mudar a forma do Rio Grande do Sul jogar, e que na verdade, eu desprezava a forma do Rio Grande do Sul, não, eu nunca fiz isso, mas que eu queria escrever minha letra, eu queria. E uma das formas que eu queria fazer e que eu achava, que o treinador teria que levar a equipe da sua área até a outra área. Então, isso, ao longo do tempo, fui desenvolvendo isso com coreografias, que eu conheço esse termo, que hoje eu sou completamente, por mais que esteja vivo até hoje na profissão, né, por essa construção, mas eu sou completamente contrário, né? E aí foi evoluindo, aí no ano que eu cheguei no Minas, quando eu voltei para o Minas, porque no Joinville, na Crona, ainda a gente estava fazendo algumas situações sem oponência. A partir que eu cheguei no Minas, pela necessidade, pelo entorno que eu tive com as pessoas que conviviam comigo, as pessoas conviveram comigo, críticas, e unindo a ciência à parte prática, aí sim, eu posso te dizer que naquele ano, o Kelson, nós dois, nós conseguimos, no mesmo ano, treinar juntos, né, com 12 equipes diferentes, ou seja, foi construindo ao longo do tempo formas de treinamento diferentes, né? E aí, a partir de 2016, 17 e 18, melhor dizendo, aí sim que eu transformei radicalmente toda a forma em treinamento de contexto. Então, hoje as valências físicas e o treinamento são todos desenvolvidos dentro do contexto do jogo. Não tem nada fora. O que passou a ser mais importante?
o controle de carga. Então, hoje o preparador físico, ele te conhece, né? Ele sabe os trabalhos que você faz, e aí ele identifica, nós fizemos a pesquisa, mas depois de ele ter o conhecimento, ele consegue analisar em, como é que eu posso dizer, a olho, né? Esse trabalho é para resistência cardiopulmonar, essa história para velocidade, essa tal da resistência de velocidade, que eu acho que ninguém consegue me provar que isso existe, mas falam, os preparadores físicos falam de resistência de velocidade. Então, tudo é em função do jogo formal. O jogo formal pode ser um momento de 1 para 1 também, é um jogo formal, isso tem no jogo. Então, quando eu vou desenvolver os sistemas ofensivos e defensivos, a partir daí eu dou um arcabouço, dou um esqueleto do sistema, e quando eu começo a implantar, hoje, né, porque Sim. Ontem não era assim, hoje, ele se transforma num outro sistema. Porque aí, porque quem conseguiu, o último, né, que conseguiu dar um start, porque todo mundo já falava isso, o Kelson falava, o Josinha falava, o Tostão falava, o Pio falava que eu dava muito feedback, mas o Leco, um dia chegou para mim e falou assim, Paulinho, eu não estou conseguindo, e na hora eu vi esse homem do meio, que na verdade eu queria uma diagonal de passe, uma aproximação, uma fugida e uma sustentação. Eu falei, Leco, simplesmente o homem do sinal relevante é o homem da tua abordagem. Mas ele falou, Paulinho, eu não consigo enxergar. E aquilo ficou, entendeu? Então isso é uma coisa que o treinador tem que estar aberto. Então quando ferrou, chega um momento lá na frente, daí com a convivência com o Kelso, com o pessoal todo, que eu comecei a visualizar assim, pô, um triângulo, desde os 5 anos você sabe que é um triângulo. Então, na verdade, vou dar um exemplo para você. Eu dividi a quadra em 4 partes e fiz o quê? A partir de agora eu quero 4 caras no triângulo, num retângulo, né? Com um cara saindo. Ah, quem vai sair? A partir desse momento você vai ter uma referência. Qual a referência? Você vai formar três atletas de ataque para 2 defensores. Você tem que marcar isso. Aonde estiver a bola, obrigatoriamente tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência, tem que ter um pivô. Então, a partir daí começou, então tem os detalhes do sistema, claro. Sim, daí que eu te falei. Claro. Eu dei o esqueleto, a partir daí eu dou os detalhes. A formação de 3 para 2, a condição de sempre ter pivô, entendeu? A condição de sempre ter o quarto homem entrando nessa zona de ataque para um saindo, ou seja, eu preciso que a gente atraia essa defesa. Bom, a partir daí foi se desenvolvendo e eu perdi o fio agora quando eu comecei a explicar o triângulo. Mas assim, eu dou o esqueleto, aí o que fica mais difícil é a defesa. Porque assim, ó, a defesa como ataque é por indução. Qual é a diferença do ataque para a defesa? É que o ataque você precisa, a defesa, por exemplo, os atletas, que eu sempre falo em todas as lives, o Kelson me fez identificar que quem acha o ponto da defesa é o atleta. Pode ser um passo para frente ou um passo para trás, certo? E eu exigia que ele ia lá na frente. Aí, muitas vezes a gente marcou pressão saindo do meio. Então, é uma visão do atleta, ele consegue identificar. No ataque, eu também quero induzir a equipe adversária. Só que daí tem cenários diferentes. Quando você pega uma defesa muito recuada, a primeira coisa que você faz é criar várias formas táticas de quebrar essa defesa. Mas, na verdade, na hierarquia dessa construção, a primeira situação é você ter vivenciado aquele contexto. Por quê? Um contexto é pressão na bola, outro contexto é completa flutuação. Né? Eu repito sempre, apesar que eu repito muita coisa, né? Mas assim, ó, se a gente assistia, da época do Ronaldinho Fenômeno, do Gaúcho, a gente assistia Brasil e Equador, e eles não jogavam praticamente nada do Brasil. Aí a gente reclamava, pô, os caras estão sem vontade. Não, é porque quando eles jogavam com a Argentina, apesar da motivação, a gente sabe, quem jogou, quem é treinador, sabe que também tem essa diferença. Mas tinha um fator a mais. Contra a Argentina, contra uma Espanha, os caras davam o que eles tinham durante a semana no treino. Ou seja, a oponência era ativa. Quando eles pegavam o Equador, a oponência era flutuando. Então, até o momento deles conseguirem se adequarem ao jogo, pode ser o Vander, que foi um dos melhores do mundo, ele demora até um certo tempo para ele conseguir o corpo dele se adaptar àquilo. Por quê? Porque na hora que ele está pensando, ele perde o tempo do jogo. A partir do momento que ele reconhece a ação, uma ação que ele já vivenciou, ele tem a resposta. Porque essa situação de falar que o cara tem que pensar lá, o atleta pega o primeiro movimento e ele pega o movimento final e ele responde de uma forma aleatória, se ele nunca viu aquilo, ou de uma forma coletiva. Por isso que eu defendo o treinamento de contexto, que uma coisa que eu defendia lá atrás, que era minimizar a imprevisibilidade, a gente não minimiza isso. A gente precisa ter uma ação após acontecer imprevisível. Perfeito. Até mesmo porque se a gente para pensar o jogo, ele é imprevisível,
é aleatório e variável, né? Se não me engano, são essas 3 capacidades assim, que o pessoal tem comentado bastante. E até aproveitando, professor, nessa sua fala do treinamento de contexto, para deixar um pouquinho até mais claro para o pessoal, essa sua forma de contexto é tudo que tem a ver no jogo. Isso o professor já explicou em situações, às vezes, de 3-2 e tudo mais. Isso também se resume a alguns momentos fractais também do jogo, que algumas outras coisas que o professor pode estar trabalhando, por exemplo, além no 1 para 1 puro, às vezes um 2 para 2, às vezes uma saída de pressão, às vezes algumas bolas paradas, tudo que tem a ver no jogo. Seria esse o termo, contexto, para poder ficar claro para o pessoal? Tá, vamos lá então. Então, só 2 coisas. Primeiro, sobre fractais, meu conhecimento é muito superficial. Eu acho que 99,9% dos profissionais de futsal também é superficial. Segundo, que a teoria do caos, ou caos que estão tentando ligar a esse contexto, também é muito superficial. Eu até peço que quando alguém for dar uma palestra e fale sobre teoria do caos, que peça para as pessoas explicar a teoria do caos, né? Porque nós estamos num esporte que ele tem lateral, falta e escanteio, ou seja, ele não é totalmente de habilidade aberta, ele é regular. Segundo, se você pensar que nós implantamos e induzimos ataque e defesa, a partir desse momento, a variedade de imprevisibilidade também se reduz. Então, ele não é tão caótico como as pessoas vêm falando, mesmo porque eles estão ligando um conceito a outro sem entender o primeiro, né? Primeiro, ele é muito complexo, né? E o que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo tem que ter o objetivo formal do jogo. Se for 1 para 1 ou 3 para 2, por exemplo, essa semana eu conversei tive o grande prazer, porque eu valorizo são as pessoas que se constroem, as pessoas que vão atrás. Tanto que as pessoas que vêm nas equipes que eu estou, ela aciona a chave errada quando ela me pede jogar de bola parada. Se ela vem para me pedir, para entender a essência, para daí ela tentar ir juntando o meu, juntando um excelente Wander, juntando o outro, esse, aquele, um Paulinho Gambier, uma coisa, ela montar o seu trabalho. Então, são essas pessoas. Essa semana eu conversei com o Marcelo Vilhena, excelente profissional, professor da só que está tocando o telefone aqui. Da CBF também. E nós falamos, e ele falou numa live, ele falou assim que muitas vezes ele desenvolve 3 para 3 com impedimento. Aí eu questionei, eu falei, Marcelo, mas esse contexto não tem no campo. Não existe 3 para 2, 3 para 3. Ah, mas não tem. Você não tem essa visualização no campo. Então, o atleta precisa ter, como é que eu digo assim, você vai procurar alguma coisa, você tem que ter primeiro saber o que você vai procurar. Senão, vai ser tudo aleatório. Então, é necessário criar um cenário o mais real possível, para que você possa, sim, desenvolver. Entendeu? Acho que, um exemplo, os trabalhos todos de resolução de problema. Muitas vezes você coloca isso, coloca aquilo. Primeira preocupação, que ali contém o jogo formal. Segundo, não dá para colocar os jogos de resolução de problema antes de você tentar se fazer entendido a forma coletiva que você quer que a tua equipe responda no momento de estresse. Por quê? Porque esses trabalhos são para você elevar a dificuldade do atleta pôr em prática o que ele treina. E não você fazer esses trabalhos antes de você dar um entendimento do teu jogo. Porque senão a resolução do problema é aleatória. Né? Porque, na verdade, tomar decisão a gente toma toda hora. Agora, se você botar no outro aspecto, você botar como resolução de problema, aí tu está falando uma outra história. Aí tu está falando uma outra história, de uma outra construção. Não sei se eu consegui responder. Bom, bacana, professor. E até aproveitando, né, essa sua fala, professor, foi através dessas observações do professor começar a enxergar desse modo que surgiu a oportunidade do pêndulo, porque todo mundo conhece o pêndulo, e quando fala-se de pêndulos, fala-se de Paulinho Cardoso. Então, como que foi essa construção, assim, como se diz, um insight, né, que o professor teve para poder estar ajustando a defesa para isso? Bom, poucos publicamente falam, né, mas quando estão em off, falam bastante. Vamos lá, porque você tem que entender uma coisinha. Quando fala-se numa marcação, quando há pressão na bola, e quando há passagem de atletas adversários, isso é conceito de futsal. Isso é conceito. Quem determinou e quem conseguiu construir esse conceito foi a marcação pêndulo. Então, qualquer marcação que tenha passagem com pressão na bola, aí você vai dizer, não, mas o quadrante é outra história. O quadrante não tem pressão na primeira linha.
É uma outra defesa e é uma outra história que fica 2-2 a quadra toda. É uma outra história, uma outra proposta de jogo. O pêndulo marca a quadra toda e com pressão a quadra toda e forma triângulo a quadra toda. Vamos lá. Sobre como é que ele surgiu. Primeiro, as duas coisas. Quanto à criação, eu acho que todo treinador tem que se perguntar. Pergunta para você mesmo, assim, puta, eu preciso melhorar minha transição. E aí vai começar a aparecer absurdos. Vão começar a aparecer absurdos. Só que vão aparecer coisas boas. Por quê? Porque você vive daquilo. Então você tem que se perguntar. Porque a primeira coisa que a gente fala, não quero ver como é que aquele cara transita. Não. Primeira atenção que você tem que ter é você conhecer como funcionam as interações, que é daí que tu cria tudo. Nada em laboratório. Eu posso falar isso de cadeira porque lá atrás eu criava em laboratório sistemas, ou seja, em casa. Aí eu ia para a quadra, não, tem que acontecer. Claro que muita coisa aconteceu, mas se você tiver atento às interações, você vai criar situações, por exemplo, as jogadas de bola parada. Hoje, para mim, ficou mais fácil do que lá atrás. Ah, tu vai calcular? São 180 e poucos? São. Mas é que são 2 por jogo. Porque qual a jogada melhor para você fazer gol? É o escanteio. Qual é o sinal relevante do escanteio? Qual é o homem que desestabiliza o escanteio? É o homem do meio? Ele acompanha pivô ou ele fica olhando para a bola? Quem é que cobre o voleio? A partir daí, tu tira o homem do meio, o último homem vai ter dúvida, ele vai ser obrigado a sair. E aí, se tu olha o condicionamento dele dentro de quadra, tu vê que a tendência dele é querer correr já pro voleio, porque ele acha que o back vai eliminar a primeira bola. Pô, daí tu já cria o quê? O início da jogada, você vai botar os 3 em linha, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Entendeu? Ponto. Então, eu te digo, faça a pergunta e ser apaixonado pela história, você vai a fundo na tua história, você vai conseguir criar. Sobre o pêndulo, foi assim, ó. Eu consegui, como treinador, ainda pegar os atletas que tinham a qualidade do Vander, ou seja, Choco, Danilo, Fininho, Edson Poole, Jailton, que jogou muito, Tatu, Josinha, Pio, Tostão, Serginho, goleiro, desculpa, o Neto, desculpa se eu vou esquecendo de atletas aí, o Junai, e assim vai, Ronaldo, desse nível que os caras conseguiam jogar. E a partir daí, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu comecei a analisar o seguinte, cara, não tem como marcar. Não tem como marcar, porque os caras jogam com pivô, os caras jogam com drible, e mais do que tudo, os caras chutam no meio da quadra. A quadra, na época, 32, sim, 34, né? Então, tu imagina um fininho chutando de lá, né? E aí eu comecei a pensar, aí que eu falo, você se faz perguntas, aí você começa a pensar. Aí eu pensei assim, ó, como eu tinha o viés da jogada, eu pensei assim, eu vou fazer uma jogada ensaiada de defesa. Então, o que a gente fez? A gente marcava a pressão, havia quebra, claro, não tinha como segurar. A partir do meio da quadra, eu gritava no banco 5. Ou seja, a gente se estabilizava na zona, na 5. A equipe adversária, seja quem for, demora muito tempo a se adaptar. Porque na mesma ação ela tem pressão na bola, a chave dela está acionada por uma convergência, por um movimento com drible. A partir do momento ela pega um outro sistema defensivo, o sistema com flutuação. Aí o que eles faziam? Eles proporcionavam muito contra-ataque. E foi aí que foi desenvolvendo. Aí eu comecei a pensar, tá, mas tem como fazer a quadra toda? Porque não era uma zona. Eu formava triângulo desde o início. E aí a partir daí começaram os comandos. Tem meio, se liga meio, porque a partir do momento que comandava uma situação, se liga meio, a partir do momento o cara do pêndulo já gritava para o homem da bola pressionar. Quando ele passava de certo ponto, que as pessoas pensam assim, ó, Paulinho, a gente vai colocar a bola no meio. Mas quem disse que eu não quero que ela entre no meio? Ela pode entrar no meio, mas tem que ser no meu tempo. O tempo for determinado. Então aí foi se desenvolvendo, a gente consegue marcar pêndulo, quadra toda e com quebra. Eu acho que poderia até variar um pouquinho, né? E aí a partir dos treinadores, excelentes treinadores que começaram a quebrar a defesa, eu comecei a ter o entendimento que eu tenho que deixar a equipe adversária na zona de conforto dela. Eu entendi que todos fazem um movimento, que como a defesa é definida, tu consegue estudar a minha equipe, tu já entra para fazer aquele movimento. Então eu dou o primeiro movimento para a equipe adversária. A equipe adversária, como você sabe, no momento você não pensa, você responde ao estímulo treinado. Sim. A partir do primeiro movimento eu induzia. Aí sim, a partir de agora, eles vão ter que jogar essa bola como eles sabem jogar, mas no tempo da defesa. Porque as flutuações, elas só funcionam se tem pressão na bola. Entendeu? Porque senão as flutuações são aleatórias. Eu falo muito assim, eu procuro repetir, porque parece que eu estou sendo... Não, eu estou estudando as interações, por isso que eu estou falando. Eu não estou questionando a forma das equipes jogarem. Mas eu vou te dar um exemplo. A defesa Y, ela é contraditória com ela mesma. Porque ela joga com 2 flutuações e 2 homens que querem pressionar a bola. Mas pressionar a bola que está na mão do goleiro.
Então, as duas flutuações não sabem para onde essa bola entrar. O primeiro que vai correr para pivô, o último vai ter que marcar. O segundo que correr cruzado na quadra com o terceiro aproximando e fugindo, o homem do meio vai acompanhar. Os dois homens da primeira linha já estão condicionados a esperar essa bola entrar na primeira bola, para eles poderem pressionar. Então, ela é contrária a ela mesma. Flutuação existe porque tem pressão na bola. Flutuação existe porque tem pressão na bola. E aí você entende como você analisa o meio, como muitas vezes o meio não é analisado e não é construído, que essa marcação funciona. Mas ela é contraditória com ela mesma. Né? Muito você legal. Me perguntou alguma coisa de contexto que eu acabei não juntando a parte científica com a parte prática. Eu quis dizer que eu esqueci de falar porque no primeiro ano que foi pesquisado, foi 2012, onde foi construído com Carolino Wilke, com o Marcelo, com o Rodrigo excelente, excepcional, Rodrigo Santiago, com o Kelso, com todos os atletas que estavam juntos, né? A Camila, Marcela, todo esse pessoal, o Cleverson. Quando chegou ao final do ano da pesquisa, chega um momento do ano que nos sentíamos sem vigor. Tu notava a equipe altamente alinhada na resolução de problema, mas tu não via aquela esperteza, aquela história. E aí, quando terminou a pesquisa de um ano, apareceu sim, que nas competições concentradas, o preparo ele era muito intenso. A partir da competição longa da Liga Nacional, havia o fator destreinamento. Por quê? Porque eu, quando chego em alguns momentos, ou quando começa um mês antes dos playoffs, eu já começo muito trabalho de resolução de problema 4x4. O que aconteceu? Entendi. A parte anaeróbia foi destreinada. Então essa foi a análise de tu entender que o time estava destreinado. Mas não destreinado... Tu entendeu? A pesquisa demonstrou... Sim. E aí eu comecei a lembrar. Chegou um momento do jogo que eu não fiz mais parte anaeróbia. De 2-1, 3-2, 1-1. Entendeu? Era 4x4, 4x4. Então alguns atletas destreinaram. A caracterização clara foi a falta de vigor. Esperteza, sabe? Que legal. E como é que Desculpa, professor, pode completar. Não, só para dizer que nada do que a gente fala sobre treinamento de contexto é aleatório, entendeu? Perfeito. Tanto que eu discuti essa semana com um colega que eu falei o seguinte, sobre a pedagogia não linear. Ela é em função de jogo. Mas eu acho que ainda, além dela ser em função de jogo, ela se limita. Então, eu acredito que a pedagogia não linear, ela deveria acrescentar o treinamento de contexto. É claro que eu estou defendendo uma coisa que eu construí junto com os meus pares, com quem estava ao meu lado. Mas quando você desenvolve só jogo, né, você ainda cita algumas coisas. O excelente pesquisador, o Scaglia, até num livro dele, ele fala: não, mas essa fase aqui, nós não estamos preocupados com a parte técnica. Não tem fase. A parte técnica, ou tática, ou física, ela é desenvolvida dentro do contexto. Então, por isso que eu acho que a limitação da não linear é que ela desenvolve em termos de jogo. Então, para mim, ela tem que desenvolver em termos de contexto. Só isso. Perfeito. Mandar um abraço aqui rapidinho, professor, para o Paulinho Gabier, que está aqui com a gente, o Batata, que fez uma pergunta para você, que eu já vou fazer, o Alemão, que entrou na live também. O Batata pergunta para você o seguinte, professor: não estão mapeando muito o futsal. Não é um paradoxo? O atleta individualmente não resolve mais? Ele pergunta para você. Grande Batata. Para mim é um orgulho ter esse. Né? Não vi aqui porque para mim travou tudo aqui agora. Não aparece mais ninguém que está entrando aí. Essa é um questionamento muito complexo, né? Muito complexo. Por quê? Porque fala-se muito e dizem assim, não, os técnicos estão limitando, estão sistematizando demais e nós estamos perdendo a nossa forma de jogar do brasileiro. Eu queria que quem falasse isso analisasse onde é que está essa sistematização. Eu vejo um toque sai desenfreado com domínio de lado, sem encarar, sem saber o que está acontecendo na zona de ataque. Eu vejo um jogo de transição os 40 minutos, né? Porque você perde a bola para você poder roubar a bola para sair o jogo. É isso. Você não vê indução na minha análise. Eu estou querendo dizer que isso está errado, está ruim? Não. Eu estou querendo dizer que essa análise em dizer que os treinadores estão limitando o jogador habilidoso, não, isso não está acontecendo. Mesmo porque está se definindo um drible na ala e não uma transição. É isso que está acontecendo. Agora, essa é uma pergunta muito complexa para nós brasileiros. Porque eu acho que são fases. Não tem.
entendeu? Aí se tu for perguntar para mim qual é que o que você acharia de saída para isso? Treinar o jogo. Mais do que nunca o atleta tivesse os gatilhos os gatilhos reais, não os gatilhos de coreografia, para ele poder tranquilamente identificar que ele está 1 para 1. Seja o Paulinho Cardoso, que não dribla ninguém, seja o Luizinho, seja o Batata, que era excelente, seja o Vander, que era excelente, tem que ir pro drible. Tem que ir pro drible. Não tem cobertura, mas não driblar a hora que eu quero. Então, o que eu penso é que está faltando entendimento. Entendimento das linhas da quadra. Entendimento onde você tem progressão, entendimento onde você tem transição, entendimento onde é a zona de perigo da equipe adversária. Transição ofensiva, não estou falando transição quando se perde ou ganha a bola. Não. O ataque de envolvimento, o ataque de transição e a zona de perigo. Vou dar um exemplo. As equipes do Vander também, por exemplo, você vê uma lógica, você gosta ou você não gosta do Paulinho ou do Vander, mas tu vê uma lógica do Paulinho Gambier também. Você vê uma lógica de onde ele quer botar a bola. Então tu vê, pode ser, vamos dar um exemplo assim, Paulo Mussalem, que é um grande... Paulo Mussalem podia estar atacando 3-1, mas você via que a lógica era botar a bola na zona de perigo. Então, o João, o José, o Paulinho, o outro faziam movimentos plásticos maravilhosos, mas quem tinha a lógica do jogo era a equipe do Paulo Mussalem. Então, movimentava os caras de lado, os caras, isso não. Ele movimentava, a bola caía na zona de perigo. O quê? Pivô, chute de média, drible. Então, eu acho que está faltando esse entendimento. E é o que eu vou tentar postular no curso que eu estou promovendo para o dia 16. Que daí eu tenho no meu Instagram, tem no Instagram da Ideal Performance, né? E no meu Instagram tem o link lá para entrar direto. Então, dia 16 a gente falará sobre tudo isso, sobre essa construção desse entendimento. Então, eu acho, Batata, que falta ainda para o atleta o entendimento do jogo, o entendimento do onde ele está, em que situação ele está transitando naquela quadra ali. Poderíamos falar, professor, que está faltando a gente resgatar aquela relação de tempo e espaço. Eu até fiz essa pergunta para o professor Marquinhos, aí ele colocou, né, o ponto de vista dele, porque o professor pôde estar revendo sábado a final da Copa do Mundo de 96? Não. O professor não viu? Uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, o entendimento, que nem o professor explicou, dos atletas, de quando que eles tinham espaço e quando eles não tinham espaço. Porque me chamou a atenção no seguinte, quando que o espaço ele estava mais escasso, eles sempre faziam o passe, por exemplo, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, na perna de proteção para o jogador poder, muitas vezes, dar sequência. E quando eles tinham espaço, eles já faziam um passe de progressão, para o jogador que já estava de frente querendo o ataque. Então, tinha um ataque muito rápido. Então, a gente poderia falar que está, lógico, entre inúmeros fatores, mas um dos fatores é que a gente está debatendo muito pouco essa relação que é tão primordial no futsal, que é a relação tempo e espaço. Sim. Eu assisti aquela Copa das Confederações, né, que o Brasil ganhou, tinha o Adriano Imperador de campo, né? Sim. Gente, o entendimento dos... Não, Confederações, acho que foi. Não, foi 4-1, né? Isso, foi 4-1, né? Sei. O tanto de virada de jogo rápida, não balão, rápida, o entendimento do jogo da equipe, a velocidade dos toques, esse entendimento, aquilo me impressionou naquela equipe. Então é isso sim, é um entendimento. É um entendimento. Entendimento que lá atrás era natural no Vander, era natural no Vandré, era natural no Manuel Tobias, entendeu? Quando você trabalha com esses caras desse nível aí, tu vê que os caras, por exemplo, o Fininho falava uma coisa. O cara tem que se preparar mais, porque o jogo tá truncado, ele tem que saber que vai, se é ele que ele sabe que ele faz o gol, ele tem que saber que ele vai ter que estar preparado para uma chance. Então, hoje em dia, esse entendimento não acontece. Aí a bola vem para mim, eu dou um toque em uma situação que eu tinha que chutar. Então, a resolução de problema, ela não vem acontecendo de uma forma efetiva. E para que isso aconteça, eu acredito que o desenvolvimento do jogo, o desenvolvimento do entendimento que a interdependência dos companheiros, ela é primordial. Terceiro e mais importante, que você não tem que nomear jogo nenhum, você tem que tentar focar no rendimento, e isso é muito difícil, mas para que você consiga fazer isso, você tem que ter uma vivência constante em jogo, porque daí você pode sentir o início, depois disso você não sente mais, que é o que os grandes jogadores conseguem fazer. Não quer dizer que eles não sentem a pressão do jogo, mas eles conseguem se estabilizar muito antes de qualquer outro, e aí eles põem em prática o normal deles. Só que o normal deles, muitas vezes, não é impor um jogo que não tá para acontecer aquele dia. O primordial desses craques
É ter esse entendimento, entendeu? Que você falou assim, ó, e nós pensamos o que nos treinos? Não, tem que ter passe para frente. Tem que ter posição ativa ofensiva, que seja, eu tenho que estar enxergando o que eu vou fazer. Eu tenho que ter um movimento constante para dar produção. Ao mesmo tempo, eu tenho que driblar, eu tenho que chutar. Então, a ação ativa de ataque, ela tem que estar preparada. Agora, tocar para frente, limitar o número de passes, isso não dá entendimento para o jogo. Isso não dá entendimento para o jogo. Então, você retratou claramente, ó, 96 você falou, né? Ah, o atleta já tocava a bola para frente e se ele via que estava marcado, ele já devolvia de primeira, ou isso ou aquilo, entendeu? Ou seja, entendimento do jogo. Entendimento do jogo. Os melhores sempre usaram a força defensiva adversária. Se era por intuição ou não, mas você não via, por exemplo, um grande Jorginho pivô, ele ir para cima para o drible sem ter oponência. Não, viesse com a oponência, ele driblava os 5, mais o treinador e o banco adversário inteiro, e ia pro gol. Mas se não, ele devolvia a bola de primeiro, ele fazia andar, ele fazia o jogo acontecer. O Wander da mesma forma, o Jackson, que para mim foi o maior de todos os tempos, da mesma forma, entendeu? Porque tudo acontece sempre, quem dá o ritmo de jogo é a defesa. Sempre é a defesa. Você precisa estar preparado para agir em função daquilo. E se não estão te dando o que você tem no treinamento, aí o problema é do treinador que não conseguiu que a sua equipe tivesse a vivência nesses outros cenários também. Perfeito. O Valadares Douglas, professor, ele perguntou para você onde foi publicada a pesquisa que você mencionou. Pior que agora a gente falou tantas coisas, eu não sei nem qual pesquisa aqui que ele está se referindo. Acho que é aquela lá do começo, né? Que você estava falando. Não, a pesquisa está registrada nos canais do Minas Tênis Clube, né? Foi feito um mestrado e um doutorado com a Carolina Wilk, que hoje está no Flamengo. Hoje ela comanda a parte de fisiologia do Flamengo. Hoje não, desde o ano passado, né? Então tá tudo lá. Tá nos canais do Minas e tá no mestrado e doutorado dela. O professor Clailton, o Clailton, ele fez uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem. Eu vou fazer para a gente tentar chegar no denominador comum. Como o senhor, acho que vê a periodização tática e como o senhor norteia a construção da equipe, por onde iniciar? Acho que relacionada à questão da periodização tática. Bom, se eu defendo o contexto, a periodização tática não é o nosso contexto, né? Lá é uma outra forma de desenvolvimento de competição, né? Ela ainda trabalha no futebol de campo chamado defesa fantasma, e no termo cunhado por mim no futsal com coreografia. Ela não é totalmente contextual. Quando fala em periodização tática, ela tem que pensar que lá também o que está escrito lá é levado em conta os descansos em função da competição. Mas na nossa pesquisa última agora, a gente identificou também que após um jogo de sábado, as fibras rápidas na segunda-feira já podem ser treinadas intensamente. Então, uma situação que você começaria numa segunda-feira, um trabalho aquele mais lento, mais moderado, não. Você faz um trabalho intenso de 15 minutos, muito forte, que tranquilamente você está recuperando os atletas, né? Então, é um outro cenário, entendeu? Então, na verdade, eu li uma dissertação de mestrado e li mais aquele livro do Pivetti. Pivetti, né? Sim, Pivetti. Tá certo, eu acho muito incipiente ainda, entendeu? Eu acho muito incipiente e acho ainda que muito, como é que eu digo assim, muita preocupação no modelo de jogo. Pô, modelo de jogo, a equipe do Wander da Empacel já tinha naquela época a forma deles jogarem. Então, o modelo de jogo sempre existiu. Então, hoje o cara fica mais bom de modelo de jogo do que bom de jogo. Entendeu? Então, o atleta não tem que ser bom de modelo de jogo ou bom de bola. Ele tem que ser bom de jogo. Por quê? Porque o melhor sempre ganha. O jogo, o campeonato é outra história. Mas o melhor do dia, o que eu falei muito dos grandes craques, era isso. Eles sabiam o que estava acontecendo no dia. No dia eles sabiam, eles identificavam, eles usavam a força do adversário, eles não entravam daquela forma de qualquer forma impor o jogo deles. Entendeu? Então, o grande é isso. O grande não é só o drible, o grande é o entendimento do momento que está. Robert Scheid fala sempre assim, tem que comer o prato está sendo servido. Acho que isso diz muito de preparação, que daí tu vai entender que tu vai ter que estar preparado para alguns cenários e você identificar isso.
Pô, perfeito. Professor Marconi Moura Júnior, ele pergunta para você, professor, a sua ação defensiva não tem linhas definidas? Tem duas, a 1 e a 2. A 1 e a 2. Só que a 2, como eu falei, ela pode ser um passo para frente e um passo para trás. Quem não está no contexto pode dizer assim, pô, um passo para frente e um passo para trás na saída. Eu também achava isso, mas o Kelso me provou ao contrário. Que um passo para frente do meio ou um passo para trás da linha do meio faz uma diferença incrível. Vai do contexto do momento para você identificar de onde você vai sair. Então, linha 1 e linha 2. Até aproveitando mais uma vez essa sobre o treinamento de contexto, professor, quando que você vai passar alguma informação nova para o seu atleta, uma nova vivência para eles, como é que você faz para a questão do feeling, para a questão de saber a quantidade de informações que cada um pode suprir? O professor faz de modo grupal, fala para todo mundo e percebendo alguma dificuldade, chega no atleta e dá um feedback, ou como que o professor faz esse processo quando que quer passar uma nova situação? Para mim, eu fico muito preocupado com isso, mas não faço nada por isso. Então, todo dia a gente pensa uma situação nova, a gente vai colocando dentro do esqueleto desenvolvido agora, né? E aí chega um momento na frente que eu identifiquei que também muitas vezes os atletas não entendem assim. Porque no desenrolar do ano, a gente vai criando sistemas. Por exemplo, hoje a gente já tem um sistema novo, que são 2 cruzamentos. Né? Então, é uma situação assim que eu penso assim, pô, eu vou dar mais vivências contextuais para ter mais resolução de problema ainda. Mas pode ser que os atletas pensem, puta, já vem mais coisas. Então, esse feeling que você está falando assim, não é simples. E isso vai daquela forma que você fez a pergunta e respondeu muito bem o que o treinador precisa. Entendeu? Então você não está pronto, você não está completamente pronto. Eu não estou pronto, tá entendendo? Então, às vezes a criação, ela pode ser a mesma coisa que o tédio no treino, que um treino sem evolução, sem capacitação, ela em grande quantidade também pode ser ruim, entendeu? Então, a não ser a equipe que você tenha. Eu tive sorte em 2012, dos atletas que estavam comigo, que não tinham tempo ruim. Para eles aguentaram e fomos, tanto que eu falei para você, nós treinamos e eu marquei 12 formas diferentes ao longo do ano, que sempre foi evoluindo, e hoje nós temos o treinamento de contexto, mas veio dali, dos 8 anos no Minas, né? Principalmente antes do 2016, claro, tudo foi construído antes de 2016. Os atletas compraram, e quando os atletas compram, você vai botando coisas novas, e esses entendiam que, pô, que bom, Paulinho nos respeita, ele sempre traz coisas novas para nós, dentro do sistema. Não é novo uma situação qualquer, entendeu? Uma situação em função da leitura do como joga a equipe adversária. Por exemplo, a gente jogava contra o Corinthians, por exemplo. Como é que vem o entendimento? Pô, o Gabriel é o cara que dribla pra caramba, conduz a bola como ninguém, um cara que sabe ler o jogo, o cara, pô... Mas a partir do momento que ele está condicionado a ficar parado com aquela bola, que alguém vai entrar no meio da defesa, ele vai dar aquele ganchinho, tipo, eu acho que é de César o nome do ataque. Isso. Né? Ele vai tocar, porque como o atleta responde em função da ação defensiva. Então, o que a gente fazia? A gente fechava a ala, ele no banco, o PC, depois não sei mais quem lá, gritava, mas tem alguém livre. Ele não consegue enxergar, porque ele vai pela ação da defensiva. Então ele vai tocar essa bola, o pêndulo vai pressionar, o cime vai pisar, mas o cara da bola não vai largar. Então, ou seja, a gente faz a equipe adversária jogar no nosso tempo, entendeu? Então, saí um pouquinho, mas eu acho que eu tô tentando caracterizar tudo que eu tô falando para vocês. Professor Marquinhos Silva Fute, ele pergunta assim, por que esse entendimento não acontece? Em que momento perdemos essa capacidade? Vemos cada vez menos atletas assim. Eu acredito que ele devia estar se referenciando àquela hora que o professor falou dos grandes atletas. É muito complexo você responder isso, porque eu acho assim, vamos pensar em base. Tem um professor Cabeça que fala muito bem, iniciação é uma coisa, a base é outra. Apesar que, né, na prática, no fato, você vê avós brigando no sub-9, no sub-8, lá em São Paulo, em Minas, as avós brigando, ou seja, tudo é competição. Mas na base, eu acho que o entendimento do jogo, porque um menino de 15, 14 anos assiste futebol de campo, ele consegue falar assim, eu sempre repito, ele fala assim, ó, pô pai, a bola tá passando da zaga, tá indo direto pro ataque, não tá passando no meio campo. Como é que ele tem esse entendimento no campo? Ele não tem entendimento das ações que ele tem que ter no salão. Ou seja,
A base devia desenvolver, é até um absurdo, tem algumas pessoas que citam isso nos cursos, não, o Paulinho exige domínio de frente. Cara, isso é uma coisa óbvia. É uma situação óbvia que é um gatilho motor individual, onde o atleta, a partir dessa ação, ele tem que dominar de frente para acionar os componentes da equipe, automaticamente ele já vai ter relação com a defesa. Então, aquela história que você cobra, você está acompanhando, sai na fugida, automaticamente ele vai ter a leitura. Tu está dando um gatilho para ele. Por quê? Porque se ele dribla muito e ele vier dominar de lado, a condição é que ele vai ter que devolver de primeira. E não pegar a bola de lado e, de qualquer forma, né? Outra situação de transição ofensiva. Transição ofensiva, o cara comumente joga uma bola e ele está de costas para o ataque. Pô, ele pega e ele gira para atacar, não. Qual é a leitura dessa? É tocar essa bola para a camisa mais próxima e correr. Por quê? Porque você sabe que numa transição ofensiva, todo mundo converge para cima da bola. Pô, é óbvio. Então, movimentos e domínios com recurso. Ou seja, se pisar nela, tem que pisar nela para tirar como um drible. A pergunta ontem na final da Copa do Mundo do Romário lá, o brasileiro ele é tão medíocre em alguns pensamentos que foi motivo de pergunta Romário chutando de bico. Meu Deus! Isso é um recurso como chute de peito. Hoje você assiste um jogo, o atleta vai limpo pelo meio, ele bota a bola para o lado para chutar de peito. Verdade. Ó, chutar de peito, quem chutava com qualidade é o Vander, o Jackson, o Fininho. Entendeu? O bico está aí para isso, então ninguém mais chuta de bico. Então, esse foi o questionamento. Então, fazer a coisa e ter o recurso motor para o que se apresenta. Segundo, uma coisa que acontece, que eu acho dos atletas, o entendimento. Tem entendimento da quadra, isso devia ser desde os 14, 15 anos. A partir daí, antes até os domínios, claros os domínios. Terceiro momento, e é importante, que essa bola em trajetória, que o atleta já comece a olhar para a quadra. E quando for dominar, olhar para a bola. Então, essa coisa horrível que fazem assim para tocar a bola, isso não existe. Estou querendo dizer, trajetória de bola, eu vou procurar, movimento de pescoço. Eu vou dominar como? De frente? Porque isso é um gatilho estrutural que tu já aciona a equipe adversária. Essa é uma coisa. A quarta coisa é postular para esses atletas que eles não podem tocar a bola de pé em pé. O que é não tocar a bola de pé em pé? A bola tem que passar sempre para o terceiro homem. Quando você coloca uma situação como essa, o terceiro homem já é obrigado a não ficar esperando, ele não está livre. Você já está induzindo uma defesa adversária. Ponto, o jogo já está aí. Aí se tu tiver um ataque maior, uma situação de desenvolvimento melhor, plástico melhor, vai aparecer mais. Mas o teu ataque já está aí, o desenvolvimento do jogo já está aí. Então eu acho que esse entendimento, e aí sim, é o que eu vou discutir no dia 16, e aí sim, você montar gatilhos estruturais para acionar resposta coletiva. Aí tu está no outro nível. Excelente, professor. Que aula. O professor Cadu B. Serra, ele pergunta assim qual a diferença da marcação quadrante e a marcação pêndulo, que o professor já falou que são duas conversas totalmente diferentes. Poderia sucintamente dar uma explicação, professor? Qual que é a principal diferença uma da outra para ele, por favor? Sim, eu vou falar de três treinadores que fazem ela muito bem. Ferretti, Paulinho Gambieri e o Flavinho. São as marcações quadrante que eu encontrei, que eram as mais difíceis de você, as mais preparadas, né? Quadrante, primeiro que a quadrante, primeira linha, se eu estiver enganado, o Paulinho pode falar, mas era o que eu vivenciava. Primeira linha não tem pressão. A pressão é quando essa bola entra no meio, entra na ala. Aí tinha completa dobra, tinha pressão para isso. Tanto que os quatro vão para um quadrante da quadra, do outro lado está completamente livre. Só que você não enxerga por quê? Porque a pressão é forte ali. Então, ou seja, a bola tem que entrar, essa bola tem que sair. Para daí você desarticular, pôr um ruído na cabeça. Acho que a grande coisa do quadrante é que as equipes queriam quebrar o quadrante para fazer gol. Não. Você tinha que fazer com que o quadrante se desestruture para você botar um ruído na cabeça dos caras, porque daí os caras já não vão mais contra-atacar como eles contra-atacam, porque eles estão esperando transição. Eles já não vão transitar como eles transitam. Entendeu? Então, começa a desencadear um monte de coisa na cabeça dos caras. 2-2 do meio para trás. A marcação pêndulo, todo e qualquer movimento que ela induzir é para chegar no final dela com uma pressão na bola e 3 flutuações. Ou seja, fazer com que o ataque tome a decisão, resolva o problema, para as 3 flutuações poderem marcar. Porque o par de estímulo-resposta de quem está pressionando a bola com quem está com a bola, é isso que interessa para a gente. Porque o cara da bola
Tem momentos dos treinamentos que eu coloco, às vezes, vou colocando gente, 10, 7, 8, 10 caras. E a equipe que está defendendo, ela tem que criar uma vantagem numérica. Como que ela cria uma vantagem numérica? A partir do momento que ela conseguir determinar o caminho que essa bola vai andar. Isso só determina com pressão na bola. Então você tem que achar o tempo dessa pressão, você tem que achar o tempo do primeiro movimento de indução para essa equipe colocar essa bola onde você induziu, onde foi o sinal relevante que você determinou que essa bola entrasse, para daí ter pressão na bola. Porque daí o cara da bola vai ficar preocupado em resolver o problema de quem está ou marcando. E aí as três flutuações estão esperando essa decisão. E ele não enxerga mais a quadra toda. Ele só enxerga a oponência. Então a diferença, e a outra diferença é que é formado o triângulo a quadra toda. Do meio para trás, quem forma o triângulo é o último homem. Ou seja, o homem do pêndulo vai ser o último homem. E o último homem que vai ser o homem que vai formar o triângulo. Ficou meio assim, mas se tiver mais interessado, dia 16 aí a gente fica bem. É bom que já deixa para quem tá com alguma dúvida, já deixa o suspensezinho e já vai buscar, né, professor? Já sabe onde buscar. Ontem à noite a gente fez uma reunião sobre a criação de uma escola de treinadores aí, uma fábrica de treinadores, é só o nome, né? Mas assim, aí eles falaram assim, não dá para fazer porque ninguém ouve a live até o final e no máximo conteúdo de 10 minutos. Eu pensei comigo, puta, eu em 3 dias de curso, os caras já falam que não entendem nada. Imagina em 10 minutos o que eu vou conseguir falar, então. O Batata, professor, ele pergunta assim para você: você já teve experiência em desconstruir o jogo de 4x4 sem ser com um goleiro linha? Desconstruir o jogo de 4x4 como? Quer dizer, desconstruir o jogo da equipe adversária. Eu acredito que deva ser mais ou menos nessa linha. É isso, porque ele falou sem goleiro linha. Isso. Eu acho que é isso. Eu acho que está nessa explicação que eu acabei de falar. Hein? Você analisa o contexto do jogo, e você tem que entender e pensar como é que você vai conseguir colocar um ruído naquela forma de jogo da equipe adversária. Porque daí tu consegue desconstruir as outras partes. Porque você sente, por exemplo, assim, uma vez nós jogamos contra o Atlético, Ux e Atlético Mineiro. Nossa, eles ficavam com a bola e toque. Mas tu foi vendo, fui analisar o vídeo depois, eles eram poucos chutes no gol. Mas só que na nossa cabeça, nós estávamos sendo dominados em todas as áreas. Ou seja, o que aconteceu? Eles conseguiram botar um ruído na nossa mente. Por quê? Porque a nossa marcação é uma marcação de abordagem. E a gente não estava conseguindo abordar. Então ela estava sendo contra nós, mesmo que a bola deles não chegava no nosso gol. Mas, entende? Botaram o ruído, a gente não está conseguindo roubar a bola. Sim. Outro exemplo. Nesse movimento de César, da época do Corinthians, acontecia o quê? Aí, como a gente estava roubando muito a bola, o que o PC fez? O PC não queria criar essa linha de passe. Ele tirou o terceiro homem e botou dentro da área dele. Aí tu vai falar, pô, mas ele não fez nada. Não, ele fez muito. Sim. Porque o contexto que nós estávamos jogando naquele momento era de pressão na bola e roubar a bola. A partir do momento que ele botou um cara dentro da área dele, uns 10 metros longe da ação de ataque, ação ofensiva, eu comecei a perder minha zona de conforto. As minhas linhas começaram o quê? Que estavam naquela função de apertar, a primeira linha, a segunda linha começaram a se espaçar. E eu também, por ser um contexto diferente, demorei alguns minutos para entender. Que não tem que ter pressão. Tem que esperar minutos, hein? Minutos é muito tempo. Sim, pô. É muito tempo. Porque tu tá no contexto. O cara botou a bola lá atrás, é completamente contrário à agressividade que ele tem, mas você vê, eu não sei se estou conseguindo ser claro, é você conseguir, ao invés de pensar de fazer um movimento para fazer um gol, você fazer movimentos de envolvimento, seja em defesa ou em ataque, para que a equipe adversária perca a sua zona de conforto. Ou ela pense que está, a partir do momento que você induz ela a fazer o que você quer. Outra situação que acontece quando você, aí ao contrário, quando você está perdido, porque as jogadas são importantes, porque a jogada ensaiada, ela pode te trazer de volta toda a memória do teu jogo. Então, naquele momento que você não tem mais tempo, o jogo tá para lá e para cá e virou um peladão, cantaram uma jogada, chamaram uma jogada e traz na memória tudo que você treina diariamente. Então, ela também é importante de uma forma tática, não só para fazer o gol. Então, você vê que tudo funciona para a interdependência da equipe. Com a equipe adversária. E o Batata, ele aproveita e ele também pergunta, professor, qual a importância do passe de primeira? Porque acontece tão pouco. Isso eu acho até uma pergunta interessante, porque
quando o professor fala isso do PC, me corrija se eu estiver enganado, quando que ele faz essa situação, ele também passa a utilizar um pouco mais a bola de tempo, né? Para dificultar ainda mais sua defesa. É isso ou não? Mas assim, ó, eu não consigo separar mais o jogo, entendeu? Eu Entendi, acho que esse entendi. entendimento, e tu vê, o Batata foi um grande atleta que a qualidade dele era o drible, entendeu? E ele fala sobre o passe de primeira. Então esses grandes jogadores, eles sempre tiveram uma leitura mais aprimorada do jogo, entendeu? Eles sabiam quem eles eram, Então assim, ó, eu acho que hoje no treinamento, você não pode mais limitar passe, você pode dar feedback, que não sejam feedbacks constantes, mas a leitura tem que ser no jogo formal. Aí, para ter esse entendimento desse passe de primeira. Você falou agora há pouco, que você assistiu o final lá, e você viu os caras botando a bola no pé certo, botando a bola para frente para o cara poder chutar já com o pé certo. Você botou você viu que os movimentos eram agressivos, que não eram passe para frente por passe para frente. Ah, E perfeito. quando estavam pressionados, tocavam de primeira. Nós vamos cair sempre no entendimento do jogo. E aí foi o Batata falando isso, que já está dando um toque muito grande para todo mundo, e responde a questão do Marquinhos, que o Marquinhos perguntou. Tudo tem que ter entendimento, entendeu? Mas assim, ó, lembrar de uma coisa, não existe essa história. Eu já vi até publicado que o pessoal fala assim, não, o jogo está no cérebro, não nos pés. Não. Sempre tu tem a experiência para depois você, como é que eu digo assim, o que está acontecendo hoje com essa pandemia? Nós vamos sair muito maiores, porque os conhecimentos estão sendo construídos agora, nessa imprevisibilidade, nesse inesperado. A mesma coisa é a tua ação. Tu constrói o conhecimento após a ação, entendeu? Então, não existe nada separado. Então, tudo no entendimento, tudo na vivência. Até aproveitando, professor, para a gente falar um pouquinho também sobre o professor, qual a importância da criatividade para o treinador, para ele não ser o professor Pardal, mas também para ele não ficar na mesmice, né? Porque muitas vezes o treinador ele quer fazer coisas criativas, mas ele foge muito da casinha, foge do contexto que nem o professor explica. Como é que o professor vê isso, da criatividade, para a gente sempre poder estar evoluindo cada vez mais no nosso jogo? E o professor mesmo já falou que tem uma nova saída com 2 cruzamentos, né? O professor acha que ainda no futsal há espaço para vários tipos ainda de criações? Há espaço para tudo. Há espaço para tudo quando você está completamente inserido no contexto. Porque o ser humano cria na dificuldade. Por exemplo, a defesa pêndulo veio vendo grandes craques. Então, eles me deram um sinal. Eu estava aberto para aquele sinal. Não, eu quero superar esse meio. Eu tenho que superar esse meio. Quando você acredita que você consegue superar, é nunca porque você é super-homem, mas que você vai começar a se fazer perguntas e você vai começar a criar. Entendeu? Essa é a diferença. Então, tem muito espaço para muita coisa. Nossa, não tem explicação o que tem de espaço para muita coisa. A criatividade, ela sempre é a necessidade que faz criar. A necessidade que faz criar. Eu acho que não tem essa, assim, tem muita frase feita, assim, não, nós vamos dar, que nem vendo aquelas frases feitas, não, Steve Jobs falou, nós vamos dar o que eles nem sabem que eles precisam ainda. Pô, se tu vivesse o dia a dia do cara, tu ia ver que o cara era intratável, que o cara, como não, o cara foi demitido da mesa, é um gênio, mas foi demitido, mas será que foi uma situação completamente pensada, ou se foi o acaso, junto com o entorno que convivia com ele? Porque se você não tiver um entorno crítico e capaz, você não consegue criar dentro da interação. Você precisa mergulhar na tua interação, no teu trabalho, você vai continuar criando. Você vai criar, mas em função da tua profissão. Essa história de ficar dando opinião política, de criação sobre isso, sobre aquilo, a gente não entende nada. Entendeu? Agora eu acho que todo apaixonado pela sua profissão e que consegue também segurar um pouquinho essa vaidade, porque quando você é mais jovem, você acha que você tem que fazer tudo. E eu fui aprendendo Verdade. ao longo do tempo. Você consegue criar. Você consegue criar situações mais efetivas. Professor, podemos ficar mais uns 20 minutinhos, pelo menos? Eu sei que o professor tem compromisso mais tarde, tem como ficar só mais um pouquinho? Eu posso ficar até 6h30, porque, na boa, Beleza. 7 horas eu tenho inglês. Tá Beleza. bom? Eu vou fechar, tá acabando aqui, eu já vou abrir de novo e a gente fica mais um pouquinho. Tá bom, professor? Muito obrigado. Fechou. Prazer, é um prazer. Valeu.
Então vamos lá, pessoal, mais um pouquinho, mais uns 20 minutinhos, aproveitar a companhia, né, do professor Paulinho, para a gente poder aprender cada vez mais com ele aqui, tá bom? Então, todo mundo aí, vamos aproveitar bastante essa oportunidade. Só ele entrar aqui. Deixa eu só ver se o Paulinho tá aqui. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, pessoal, aproveitem que nós vamos ficar mais 20 minutinhos, tá? E aí nós já vamos encerrar. O professor Paulinho tem um compromisso que já estava até avisado. Beleza, já tá aqui. Vamos ver. Agora tá escuro aí? Não, agora tá tranquilo. Você tá tranquilo aí agora? Agora apareceu. Não, beleza. Para a gente seguir o nosso bate-papo aqui, professor, como é que você planeja a sua semana de treino? O professor já explicou que é tudo baseado em contexto, mas vamos imaginar agora as fases do jogo. O professor separa em blocos, aí o professor procura passar, vamos falar de pré-temporada, né, que é mais fácil. O professor procura passar defesa primeiro, ataque, procura estar intercalando para o atleta poder estar buscando na memória. Como é que é feito esse processo que o professor desenvolve nas suas equipes? Bom, o primeiro trabalho, porque quando você inicia, você precisa, no início do ano, desenvolver a parte cardiopulmonar. Então, eu dou uma atenção aos trabalhos, aqueles de transição, para poder desenvolver isso. Ponto. Na minha parte, a partir da segunda semana, porque já está desenvolvendo o jogo aí, né? Porque o preparador físico já tem os gatilhos e já me conhece. Então, ele já está começando a fazer umas intervenções com feedback. A partir da segunda semana, aí por isso que eu tô brigando muito pelo treinamento de contexto, porque se treina tudo todos os dias. Se a tua sessão for de 10 minutos, tem que conter o jogo em 10 minutos. Se a tua sessão for de 1h30, o jogo todo tem que conter na 1h30. Qual é a diferença? A diferença é que o controle de carga ele tem que ser primordial. Entendeu? Então, análise do controle de carga, do que você está treinando e qual a valência física que você está treinando. Isso é a coisa mais importante. Quanto à condição de construção de jogo, treinando tudo todos os dias, a diferença é qual? No dia de hoje, nessa semana de hoje, o meu feedback está sendo em função do quê? Meu feedback está sendo em função de ataque. Meu feedback está sendo em função de defesa. Porque por mais que eu treine tudo, ou planeje o treinamento para treinar tudo no mesmo dia, seja em 10 minutos, a diferença vai ser qual? O volume. E o intervalo de cada exercício, o intervalo de cada sessão, o intervalo de cada estímulo. Isso que vai ser a diferença. A intensidade não muda. A intensidade é uma só. Entendeu? E a gente já fez essa pesquisa e tudo se comprovou. Então, assim, eu treino tudo todos os dias. Tudo todos os dias. E eu brigo por isso. Tem que treinar tudo todos os dias. Pô, perfeito. Professor Paulo Sérgio não faz tem uma base, pergunta. não tem pré-temporada. Entendi. Entendeu? Eu não consigo enxergar quando alguém fala assim, não, a gente está fazendo um trabalho agora para preparar para o ano todo. Você já sabe, se no terceiro dia você não treinou, você já começa a perder, como que se faz um trabalho para o ano todo, na pré-temporada? Como que você utiliza um movimento que você não vai utilizar no contextualmente? Qual a explicação para você me dizer que você precisa fazer esse fortalecimento para poder... Você está fazendo... A vida inteira você fez um movimento, agora você está fazendo uma situação completamente aleatória àquele contexto, para você se preparar para aquele contexto? Eu não consigo... Eu te falo isso porque eu vivi todas as outras fases. Uma época eu tinha orgulho de dizer que a gente treinava 3 períodos. Nada mais absurdo que isso, mas já. Não quero dizer porque eu já passei por tudo isso.
Eu até mesmo essa sua fala ela é muito importante porque a gente venceu alguns paradigmas, né, com a evolução das coisas. E às vezes, muitas vezes a gente confunde treinar mais relacionado com qualidade. Então a gente confunde muito quantitativo com qualitativo, né? E aí isso às vezes É, acaba atrapalhando bastante, né? nessa O forma de treinamento de contexto, é muito difícil você treinar 2 períodos, porque o Perfeito. atleta vai para jogar todos os dias. Eu tinha E é muito grande intenso, né, vantagem, professor? eu tinha grande vantagem no Minas, que meia hora antes do treino, ia começar o treino, eu já tinha um relatório completo de cada atleta, mas eu não vinha com desenho, eu falei, não quero nada de desenho. Aí já vinha assim, ó, o Luizinho pode treinar só a primeira parte, o outro só isso, por isso e por aquilo, entendeu? Então, assim, ó, eu tinha essa vantagem, ou seja, uma comissão técnica com um embasamento muito grande científico, né? Mas que fizeram as perguntas dentro da quadra. Aí foram buscar o seu conhecimento. Aí conseguiram ter transferência. Acho que o grande problema da ciência com a prática e eu ajudo não, eu dou abertura a todos os jovens a fazer mestrado, doutorado dentro da minha equipe, que é uma equipe ponta, isso em poucos lugares acontece, mas ele tem que formular a pergunta dentro da equipe. Entendeu? Porque senão ele vem com a Perfeito. pergunta pronta, ele está Pronto. comprovando, está estudando uma situação que não tem nada a ver com a gente. Então, ele vem lá, ele constrói a pergunta, essa é a minha deficiência, ele construiu. Agora ele vai pegar o embasamento todo, aí eu acho que daí tudo viveria junto. Tudo viveria junto. E até mesmo se insere na sua ideia, né, professor? Tudo tem que estar no contexto, né? Ele tem que estar no dia a dia para Isso. saber o contexto do que E tu acontece sabe que lá. saiu, aí tem o site da UFMG, que é importante, tem muito artigo legal lá. O site, que daí tem mais específico ainda do Ideal Performance, entendeu? O site não, o Instagram, tem todo o conteúdo lá e as pessoas dão uma assessoria legal. A semana, o mês passado, saiu um artigo da UFMG, o pessoal questionando a periodização, qualquer periodização, que não há comprovação da estabilização do corpo seja causada pela periodização. Então, ou seja, eles estão aí falando que daqui a pouco você correu, você treinar, de alguma forma as coisas vão acontecer, que não há comprovação. É UFMG, não OFMG. O FMG, beleza. É a Professor, o Paulo Universidade de Sérgio, Minas Gerais. professor Paulo Sérgio, ele faz uma pergunta aqui interessante. Por onde você julga ser mais importante estruturar uma equipe? E até mesmo, já aproveita essa pergunta dele, como é que o professor pensa quando que você vai iniciar um projeto para sua montagem de plantel? Como é que você imagina não só, né, os elementos do jogo que a gente já conversou, mas as características dos atletas, para que você possa ter muitas vezes variação dentro do próprio jogo, né? Como é que você faz essa montagem, professor? Para a tua segunda pergunta, eu não tenho resposta. Um exemplo, quando estava no Joinville, no Crona, nós tínhamos a condição de contratar, não tinha atleta nenhum disponível, né? Às vezes Entendi. acontecem químicas, né? Químicas. Eu vou tentar responder o que é o maior de todos os tempos, né? Os resultados dizem, que é o Ferretti. Eu perguntei para ele, falei, Ferretti, como é que tu pensa a formação? Ele falou, Paulinho, essa é a fase mais difícil, a fase que eu mais tenho dificuldade. Eu sou o cara que fez 9 finais seguidas de uma Liga Nacional, falou que essa é a parte mais difícil. É muito difícil, é muito difícil. A gente encontra vários livros de gestão para você analisar, para você ver, para você fazer aquilo, mas assim, eu acho muita coisa assim, muita frase feita e muito longe da realidade, sabe? Da realidade. A primeira pergunta foi o quê? Por onde você julga ser mais importante estruturar uma equipe? Eu acho que eu respondi, né? Hoje eu acho que todos os dias eu treino todo jogo formal. Eu procuro inserir os esqueletos, os arcabouços, os sistemas, a forma da equipe se desenvolver. Obrigado, William. É isso aí mesmo. Procurar se desenvolver e os feedbacks na semana, em função do que tu mais está precisando, do que tu começou a desenvolver. E quando as situações começarem a evoluir, você já vai começando a dar feedback e vai planejando para outra história. E repete um treino da semana com feedback daquele que você mais tenha feito a semana passada. Situações assim, não tem essa de, como é que eu digo assim, não tem segredo para isso. Não tem segredo para isso. O professor Márcio Rinaldi,
Ele pergunta para você, professor, Paulinho, como você divide seus treinos de bola parada? Todas as sessões de treino são possíveis? Porque como o professor fala de contexto, acredito que todo mundo imagina que como a bola parada está inserido no contexto do jogo, o professor procura estar trabalhando, então, todos os treinos trabalham um pouquinho de bola parada. Sim, todos os dias. Vou te dar um exemplo assim. Todos os dias tem que ter. Todos os dias tem que ter a bola parada, a transição ofensiva, defensiva, o sistema de ataque. O sistema de ataque é diferente de um ataque em transição. As bolas paradas, o goleiro linha. O goleiro linha é um aspecto que tem que treinar todos os dias, porque na verdade o atleta precisa ter aquela vivência e o teu sistema pode ser o sistema mais simples possível. A partir do momento que ele é desenvolvido de uma maneira real todos os dias, ele vai se transformando num outro sistema. Vai havendo uma completa segurança. Eu vi várias vezes, quando eu colocava ao final o término do primeiro tempo, que estava empate, ou do segundo tempo, contra uma grande equipe, nós estávamos sendo corajosos. Eu estava sendo corajoso. Não, eu de corajoso eu não tenho nada. Entendeu? Como tinha a vivência, eu tinha a segurança de colocar aquilo, entendeu? Independente com qualquer equipe. Por quê? Porque a gente não, por ter essa vivência, não entregava a bola. Sabia o que tinha que fazer. Né? Então, assim, ó, bola parada todos os dias, assim, tudo todos os dias. Não tem nada separado mais, na minha concepção. E os seus treinamentos, professor, sua sessão de treinamentos, ela varia de acordo com quanto tempo que é a sua sessão? A durabilidade dela, a duração. Boa pergunta. Por isso que eu falo para você que o preparador físico, ele está num nível diferente. Controle de carga, é ele que determina. Vou te dar outro exemplo assim. Quando a gente está na quadra, tem duas perguntas, uma do Alessio e uma do Paulo Henrique. Esse Paulo também é um dos grandes pessoas que eu pude conviver, né? Tive orgulho. Mas assim, o preparador físico, por exemplo, ele está no banco. E como ele tem análise, passaram um certo tempo, ele sabe mais ou menos como eu funciono. Então daí a gente faz um scout de tempo. E a gente identifica quanto tempo o atleta joga por jogo. Alguns 23 minutos, 24, 15. Só que ele sabe também que eu analiso em alguns momentos do jogo, algumas das minhas equipes, ou as equipes que eu treinei, dos 9 aos 13 do primeiro tempo é onde se definia praticamente o jogo. Dos 7 aos 10 do segundo tempo também, poderia dar um balanço grande aí. Então, nesse momento, eu tinha que ter aquele quarteto mais confiável, de maior coordenação. O escanteio é específico, 2 caras ali eu não mexo. Específico. A falta são sempre os mesmos. O goleiro linha, para defender e para atacar, entendeu? Para defender são os mesmos, para atacar também são os mesmos. Então ele ficava lá fora e falando, Paulinho, Zequinha, 5 minutos. Paulinho, Zequinha, 4 minutos. Paulinho, Zequinha, 7 minutos. Então, se a situação estava acontecendo ou está acontecendo de uma maneira boa, o que acontece? Ele que substitui, tanto que as pessoas brincam comigo, falando assim, tu tá ali só para... Quem substitui é o Rodrigo que substituía, né? Eu falei, não é assim. Só que quando o jogo não estava de uma forma tão boa, eu deixava mais ou deixava menos, né? Uma situação boa que é para muitos pensarem, na época, estava eu, o Paulo Mussalem, Jarico, PC. Naquela época, as substituições eram feitas, e o Wander viveu isso também, mas Batata, as substituições eram feitas em duplas. Em duplas, não eram em quartetos. Tanto quando eu vi a Rússia substituir em quarteto, que foi a primeira equipe que eu vi, eu falei assim, esses caras estão botando 4 caras de 3 em 3 minutos, mas esses caras não estão com a vivência do jogo. É a hora que o Brasil faz o gol. Só que a gente foi se alimentando disso, e hoje a gente só troca de quarteto. E todo mundo faz isso. Um dia eu tentei voltar atrás e pensar fazer isso, sabe? Trocar de dupla. Nossa, virou uma matemática, eu me perdi completamente, e era uma situação que era o meu contexto. Mas hoje eu já não consigo mais. Não consigo mais, porque o próprio atleta está condicionado a jogar aqueles 4 a 5 minutos, ele sabe que vai ser substituído. Então, você vê que tudo é contexto. Tudo é contexto. Eu não quero esquecer, o Batata falou ali sobre isso, prática da experiência. Ciência. Isso, eu ia fazer essa pergunta agora para vocês. Cara, isso não é uma pergunta, Batata. Isso é uma afirmação. Eu acho que isso é uma afirmação. Entendeu? Por quê? Para nós tem que ser lugar comum estar rodeado de profissionais da ciência, né, que respeitem a nossa vivência prática. Qual é a parte deles? A parte deles é analisar a bagagem de conhecimento que eles têm e controlar a carga. E identificar com os testes para saber se o desenvolvimento está sendo feito neuromuscular e o cardiopulmonar. É isso que eles têm. Aí sim,
Daí a gente constrói uma coisa grande. Mas nada lá e nada aqui. Eu acho que teria que ser, é óbvio para mim, eu tive essa vivência, sempre tive essa vivência, não foi só no Minas, não, desde do Criciúma, desde o Peritiba, eu sempre, não existe nada separado, não existe nada separado. A ciência tem que estar dentro. E o Batata não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Parabéns, Batata. Como é que o professor estabelece a relação do cansaço mental do cansaço físico? O professor leva isso de alguma forma para análise, para ter algum parâmetro ou não? Hoje eu consigo falar para você isso, porque a gente, em 2012, depois a gente estava treinando, aí alguns... Por exemplo, eu vou dar um exemplo novo do Kelso. O Kelso treinava daqui a pouco o jogo todo. O jogo todo. E aí o Jaelson, naquele treino, por ele ser juvenil e a gente pegava para ajudar, o Jaelson tinha treinado 5 minutos. Aí a percepção subjetiva de esforço e repouso, a gente começou a perceber que o Jaelson estava muito alto, muito pouco recuperado. E aí a gente começou a ver, ou seja, o cansaço mental dele, pelo tanto de informações, estava desgastando ele. Então tem completa reação. Nós somos um organismo vivo. Não existe uma coisa só, ou outra mais, ou outra menos, entendeu? Tudo tem que andar em conjunto. Quando você tem uma estrutura para poder analisar isso, você consegue perceber. Mas tem que ser conjunto. Pô, bacana. O Batata fez uma pergunta interessante. Você já pensou em jogar com o goleiro linha o jogo inteiro, professor? É uma situação que é possível, mas nunca pensei. Nunca pensei. É uma situação que é possível. Mas da forma que eu trabalho e jogo, eu acho que eu vou, a não ser que eu consiga criar um movimento muito constante, mas da forma que eu me expresso enquanto equipe, ou a minha equipe se expressa, ela vai ficar passiva. Ela vai sair da zona de conforto. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Quando eu jogava contra o Magnus, na época do Ferretti, do Falcão lá, eu achava a equipe mais tática. Algumas pessoas falavam, como a mais tática? Eu falei, é a mais tática. Porque você entra no jogo, eles demoram 10 segundos para passar a lateral, o goleiro cai toda hora, seca a quadra. O que começa a acontecer? Tu sai daquela tua zona de lá vai, lá vem, de ataque, defesa, e você começa a entrar naquela zona. Aí toda a bola que você pega é o início de jogo. Então eles te colocam numa panela, numa água fria, começa a esquentar, começa a mornar. Quando tá quente, tu morre, entendeu? Porque tu não tem mais aquele... sabe? Tu não consegue mais. Então, ou seja, eles botaram um ruído grande que a gente já não tem mais o tempo do jogo. Pô, muito legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui, o professor acabou fugindo um pouco. Do Alessio e do Paulo, tá? Pô, verdade. Vou mandar um abração para ele aqui. Pô, professor, já estamos com quase 20... Vou mandar um abração, então, pro Paulo e para todo mundo que nos acompanhou. Professor, já estamos com quase 20 minutos aqui. O professor daqui a pouco já tem um compromisso. Então, quero te agradecer mais uma vez, tá? Pelo professor estar vindo aqui. Pô, para mim, especialmente, foi muito especial. Poder aprender com uma grande referência para todos nós aqui é sempre um prazer. Então, vou passar a palavra para você e agradeço do fundo do coração aí por o professor estar batendo esse papo com a gente. Mandar um abração pro Murruga, ó, que entrou aqui agora um pouquinho. Então, professor, muito obrigado. E fica com o espaço aberto aqui, viu? Depois, se o professor quiser mandar para mim a arte, para mim poder estar divulgando aquui pro pessoal que acompanha Desvendando Futsal aí do seu curso, tudo certinho, vai ser com o maior prazer que eu vou divulgar, tá? Mano, sim. Primeiro, uma coisa que é do coração mesmo e é racional. Abração, Tedão. Zico, a todos que participaram, Paulinho Gambiero, Mojuga agora que... O que eu quero dizer é o seguinte, você e as outras pessoas que estão fazendo, vocês estão nos agradecendo, né, por a gente estar participando. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito de formiguinha e, nesse momento, indispensável para nós. Vocês estão deixando o nosso esporte vivo. Eu acho ainda, e falei, que a gente tem que começar a discutir o que vem pela frente. O que vem pela frente. Todos sabem o quanto é difícil você conseguir um patrocínio. E eu não estou conseguindo ver discussões, não estou vendo discussões, entendeu? Eu fiquei sabendo que a própria liga está fazendo muita coisa, mas eu não estou vendo divulgação. Então a gente precisa ter um norte do que vem pela frente, né? Eu não sei se a minha profissão existe ainda, se técnico de ponta existe ainda. Já houve uma mudança drástica antes dessa parada, que muitos auxiliares técnicos, nós estamos em 6 ou 7 treinadores que eram de ponta, estão fora. Então já houve drasticamente. Agora,
ou com essa crise financeira que vai começar a passar, os patrocínios, a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então eu vejo que é o momento, né? É o momento da discussão, com pessoas, cada um na sua parte, os dirigentes, discussão e dar um horizonte, entre eles discutir, achar possibilidade. Os técnicos, os atletas, desenvolvem aquilo que está no chão da fábrica, mas os caras lá em cima têm que discutir entre eles, não dá mais para ficar marcando reunião de 12 horas, e 12 horas se decidir tudo, né? Tem que haver discussão, tem que começar a ver essa discussão, porque o cenário está sombrio. Eu acho que vocês estão dando uma vida para a gente, estão dando uma situação que a gente possa pensar e, pelo menos, pensar na nossa profissão. Parabéns, e eu me sinto muito grato por ter sido convidado. Tá bom? Muito obrigado, professor. Desculpa o Alessio e o Paulo, que não foram respondidos, mas, para mim, agradeço a participação deles aí. Beleza, professor. Grande abraço, viu? Tudo de bom, estou sempre à disposição aqui. Como o professor disse, sempre em frente. Sempre em frente. Valeu! Valeu.